Oi, chuchus! Hoje a gente vai começar um conteúdo novo que vai durar aí umas 5 aulas, tá? Que a gente vai trabalhar a diversidade da vida. Como a gente já estava vendo, existem muitos tipos de seres vivos, né? Muitos seres vivos diferentes um do outro e a gente vai estudar todos esses seres vivos, todas as diferenças entre eles e funções e tudo mais, certo? E para a gente começar a estudar, a gente precisa aprender como é que se escreve o nome científico dos seres vivos, né? Então, o que acontecia antigamente? Vários estudiosos estudavam, por exemplo, o mesmo ser vivo, né? Então, por exemplo, a tangerina. Né? Eu tinha um estudioso aqui que chamava de tangerina. Daí tinha um estudioso em outro estado, em outro país, ou em outro município, enfim, e chamava de bergamota. E tinha um outro estudioso que chamava de mexerica. Então, e era sempre o mesmo ser vivo, né? Então, o Linneu, o Carl von Linné, ele foi um naturalista que designou a nomenclatura biológica, né? Ou nomenclatura científica, né? Que foi o quê? Foi universalizar o nome do ser vivo. Então, todo ser vivo tem um nome científico. Então, a gente tem os nomes populares, né? Como tangerina, bergamota e mexerica, mas tem um nome científico. Então, todo ser vivo tem esse nome científico. E para escrever esse nome científico, tem algumas regras, certo? A primeira regra, todo nome científico é composto por duas palavras, certo? Então, ali no exemplo de vocês é Homo sapiens, que é o nosso nome científico, né? Mas todo nome científico é com duas palavras. Todas essas duas palavras, elas precisam estar escritas em latim, certo? Porque latim é uma língua morta, ou seja, ela não sofre mais nenhum tipo de alteração, né? Vocês sabem que no português a gente teve várias alterações, né? Sai o acento, sai o hífen, coloca acento, tira acento, enfim. E no latim isso não acontece, né? Ela já é uma língua, não é mais usada, é morta, ninguém mais mexe nela, então foi decidido colocar a língua latina para não ter nenhuma alteração no nome científico dos seres vivos. A outra regra é que nenhum nome em latim tem acento, tá? Então, nenhum nome científico pode ter acento. E aí, essas duas palavras, a primeira palavra é sempre o gênero. Então, se vocês olharem ali, no nosso exemplo, o homo é o gênero. E ele sempre deve ser escrito com a primeira letra maiúscula, certo? Ele sempre deve ser escrito com a primeira letra maiúscula. E o segundo nome é o epíteto específico, e ele sempre deve ser escrito com todas as letras minúsculas. E o nome científico, né, juntando os dois, a gente vai ter o nome da espécie, que é o nome científico, né? E esse nome científico, ele sempre precisa estar grifado. Então, ou ele está sublinhado, ou ele está em negrito, ou ele está em itálico. Itálico é aquela letrinha de ladinho, assim. Quando a gente digita o nome científico, geralmente é colocado em itálico. É muito difícil vocês verem o nome científico em livro ou na internet escrito em negrito ou sublinhado. Geralmente ele está em itálico. E quando a gente escreve à mão, a gente sublinha, tá? E não pode ser uma linha contínua, tem que ser uma linha embaixo do gênero e uma linha embaixo do epíteto específico, tá? É regra de nomenclatura. Se vocês fizerem, enfim, uma prova escrita e vocês fizerem esse traço inteiro, é errado, tá? Não pode fazer. Ah, prof, mas a minha letra é de ladinho, posso fazer como fosse um itálico? Não, se tu tá escrevendo à mão, ele tem que ser sublinhado obrigatoriamente, certo? Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem homo, gênero, sapiens, epíteto específico, homo sapiens, nome científico da espécie humana, certo? E aí a gente tem o nome vulgar, né? Que é um nome comum, que é humano, né? Então, todo ser vivo existente precisa ter um nome científico. Assim que ele é descoberto, né? Quando os pesquisadores fazem coleta, enfim, e descobrem uma espécie nova, a primeira coisa que eles têm que fazer é dar um nome para essa espécie. Geralmente, esse epíteto específico ele está relacionado com alguma característica do ser vivo. Então, sapiens vem de inteligente, né? Então, homem inteligente, ser vivo inteligente. Né? Então, geralmente, o epíteto específico está relacionado com uma característica do ser vivo. Se não tiver relacionado com uma característica do ser vivo, vai estar relacionado com a pessoa que descobriu a espécie. Então, tem alguns nomes científicos que têm atrás ali um nome parecido com o nome da pessoa que descobriu, só que em latim, certo?
Muito bem. E aí, quando a gente estuda os seres vivos, a gente precisou classificar os seres vivos, né? Imaginem que há muitos anos atrás, quando começou a pesquisa científica, todo mundo pesquisava tudo quanto era bicho, tudo quanto era planta, tudo quanto era protozoário e bactéria, enfim, né? Peixe e cobra. E começou a ficar muito bagunçado, né? Muita coisa. E então eles desenvolveram as categorias taxonômicas. Essas categorias taxonômicas abrangem esses seres vivos dentro de grupos e subgrupos, certo? Então, a gente tem 7 categorias taxonômicas. A gente pode chamar de 7 táxons também, que é o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Para vocês gravarem, tem um macetezinho que a gente chama, que é reficofage. Tá ali, ó, re de reino, fi de filo, o c de classe, o o de ordem, o fa de família, o g de gênero e o e de espécie, certo? Se vocês olharem aqui do lado, tem um exemplo para a gente entender como é que esses seres vivos são classificados dentro dos grupos taxonômicos. Então, ó, vamos lá. Dentro do domínio arqueia, né, que é um domínio de todas os seres vivos eucariontes, né, a gente vai poder ter o reino. Então, a gente tem 5 reinos diferentes. A gente tem o reino protista, o reino monera, o reino fungi, o reino animal e o reino vegetal. No nosso exemplo aqui, ele está dando o reino animal, certo? Então, todos os animais, todos, sem exceção, estão dentro desse reino. E aí, esse reino, ele vai para um subgrupo que é o filo. Então, aqui ele está dando o exemplo do filo Chordata, certo? Filo Chordata significa que são os animais vertebrados, certo? Então, reparem que todos os animais invertebrados saíram daqui, ó. A estrela do mar é invertebrado, já não está no filo Chordata. A borboleta é invertebrado, não está no filo Chordata. Isso aqui é um porífero, uma esponja do mar. Não tem coluna vertebral, já não está aqui dentro desse Chordata, certo? Esse filo, a gente vai subdividir ele em classes. Então, existem várias classes. Aqui a gente pegou só a classe mamália, ou seja, só os mamíferos. Reparem que saiu o peixe, saiu a tartaruga, que é o peixe, saiu a tartaruga, que é réptil, né? Saiu a ave aqui e saiu o sapinho, que é anfíbio, né? Ficou só os mamíferos aqui. E aí, esses mamíferos aqui, a gente vai subdividir eles em ordem. Então, aqui a gente pegou a ordem carnívora. Reparem que os seres vivos que são herbívoros saíram, tá vendo, ó? Esse aqui, ó, a zebra só come planta, ó, não vai ser carnívora. E o golfinho que come algas não é carnívoro também, né? Então, só ficou os carnívoros aqui. Depois dessa ordem, a gente vai fazer uma subclassificação de novo, que vai para a família. Aqui no exemplo, ele pegou a família Ursidae, que é a família dos ursos. Então, reparem aqui, ó, que o leãozinho saiu, o lobinho saiu também, porque não são ursos, certo? Dentro dessa família do urso, a gente vai pegar um gênero, que é o Ursus, o gênero, certo? Reparem que esses dois aqui, ó, já não são desse gênero, são de outro gênero e não entrou ali. E depois ele pegou só a espécie, ó, ursos americanos, que é só esse urso aqui. Então, todos esses outros seres vivos aqui têm outro nome científico, certo? Então, reparem que o reino é o meu taxa mais abrangente. Dentro do meu reino eu tenho tudo ali, ó. Eu tenho vertebrado, invertebrado, herbívoro, carnívoro, eu tenho todos ali. Conforme eu vou passando a categoria taxonômica, eu vou afunilando e vou chegando em um indivíduo, que é uma espécie, certo? Ó, e reparem o nome científico aqui, ó, que tá escrito em negrito, tá vendo, ó? Ursos americanos, em negrito não, desculpa, em itálico, né? Ele tá viradinho ali. Beleza? Muito bem. E aí, a gente vai ter a classificação biológica, certo? A gente vai trabalhar com todos esses indivíduos aqui. Esse domínio é novo, tá, gente? No livro de vocês, ele nem fala muito sobre os domínios, tá? Mas é uma classificação nova. Então, eles fizeram o quê? Eles dividiram os procariontes, lembram lá da célula procariótica e da célula eucariótica? Célula procariótica é a célula que não tem membrana nuclear, é a célula que a gente chama de célula desorganizada, porque todo o material genético dela está disperso no citoplasma.
então são as células das bactérias, né? E no domínio eucária. O domínio eucária são todos os seres vivos eucariontes, ou seja, todo o resto, né? Então, a gente tem dois tipos de células, procarióticas e eucarióticas. As procarióticas são as células das bactérias. E as eucarióticas são as células de todos os outros seres vivos, certo? E aí a gente tem os reinos aqui. Então, a gente vai ter o reino Monera, que abrange as bactérias. A gente tem o reino protista, que tá aqui, ó. E aí o reino protista ele é dividido em dois grandes grupos, porque a gente vai ter o protista relacionado a algas e o protista relacionado a protozoários. A gente tem o reino fungi, o reino plante e o reino animalia, certo? Então, a gente tem 5 reinos. A gente vai trabalhar com todos esses reinos nas próximas aulas, tá? Cada aula a gente vai trabalhar com um grupo. Se vocês perceberam, em nenhum desses reinos aqui, ó, entrou os vírus, né? Eu falei que o Monera aqui é bactéria, protozoário, alga, fungos, animais e plantas, né? E os vírus, onde é que eles entram aqui? Os vírus, eles não entram aqui, porque existe uma briga dentro da academia científica que discute se o vírus ele é ou não um ser vivo, porque ele tem características para ser e características para não ser. Por exemplo, dentro da academia é falado o seguinte: todo ser vivo possui célula e material genético. Essa é uma descrição específica de ser vivo. Todo ser vivo precisa ter célula e material genético. O que acontece com o vírus? Ele não tem célula, porém, ele tem um material genético. Então, tem uma briga acadêmica de se o vírus ele vai ser um novo reino, se ele não vai ser, se ele é considerado um ser vivo ou se ele não é, certo? No momento, ele não está dentro desses 5 reinos em lugar nenhum. Ele é um grupo estudado à parte, tá? A gente vai estudar eles também um pouquinho mais pra frente. Fechou, galera? Por hoje é isso, tá? Beijo!